Olá a todos e todas. Esta apresentação faz parte de um debate entre teóricos da educação à distância, dentro do contexto da disciplina de Modelos de Educação à Distância da professora Lina Morgado como orientadora do curso de mestrado em Pedagogia do e-Learning da Universidade Aberta de Portugal. O grupo que compôs essa apresentação é composto por mim, Jardel Garcia, eleito para fazer a locução desta apresentação, juntamente com os colegas Felipe Couto e Natércia Santos. O tema da apresentação é o teórico Charles Wedemeyer. Veremos ao longo deste percurso uma curta biografia do autor, as suas principais contribuições, sobretudo a sua teoria do estudo independente, alguns pontos fracos e desafios ainda a serem superados na contemporaneidade e a questão da atualidade em face das teorias propostas pelo autor. Wedemeyer é considerado pioneiro nas questões sobre a educação à distância, tendo desenvolvido aí trabalhos que fundamentaram toda a modalidade tal qual a conhecemos hoje. Partindo desde o seu nascimento em 8 de setembro de 1911 em Milwaukee, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, Wedemeyer formou-se na própria Universidade do estado de Wisconsin, tendo seu bacharelado em Ciências da Educação, com especialização em Inglês e mestrado em Educação. Já entre as décadas de 30 e 40, ele já desenvolvia iniciativas de aplicação de novas tecnologias durante seu trabalho com design de materiais e livros instrucionais durante a Segunda Guerra Mundial, tendo participado de processos formativos de diversos serviços armados, inclusive em navios em curso. Passada a guerra, ele tornou-se diretor de educação por correspondência na Universidade de Wisconsin, um dos programas de maior renome na época em educação. Ao final da década de 50, e por volta de 1958, Wedemeyer desenvolvia trabalhos que buscavam integrar a televisão como instrumento da educação à distância. Tal integração demonstrou uma das primeiras iniciativas de inserir o conceito de multimídia na educação, sendo também pioneiro nessa área. Na década de 60, desenvolveu alguns dos projetos que o definiriam a partir de então e constituiriam as bases para o que seria a educação à distância posteriormente. O projeto AIM é um dos mais conhecidos, AIM sendo a sigla de Articulated Instructional Media Program, um grande passo na aplicação das tecnologias de satélite na educação. Tal projeto, desenvolvido e aprimorado ao longo dos anos, junto a outros profissionais renomados na equipe de Wedemeyer, rendeu uma grande turnê por países da Ásia em 1975. Por volta de 1965, Wedemeyer compartilhava suas ideias e conceitos com aqueles que seriam os fundadores da The Open University, no Reino Unido. Atuou muito na concepção das bases da instituição até a sua abertura oficial, em 1971. Ao longo dos anos, tendo a Open University já se estabelecido como referência em educação aberta e à distância, Wedemeyer recebeu prêmios honorários da instituição em 1975, sendo o terceiro a ser contemplado, sucedendo nomes como Paulo Freire e Lady Plowden. Ao longo de todos esses anos, Wedemeyer publicou diversas obras, e uma das suas publicações é o livro intitulado Learning at the Backdoor, Reflections on Non-Traditional Learning in the Lifespan, publicado em 1981, que inaugurou uma nova visão na educação superior, fundamentando o aprendizado não tradicional, remoto, aberto, independente e centrado no estudante. Charles Wedemeyer faleceu em 1º de agosto de 1999 em Huntsville, no Alabama. Conforme já mencionado, o projeto AIM, desenvolvido por ele na década de 60 sobre o conceito de multimídia na educação, foi responsável por atrair a atenção de diversos outros estudiosos ao redor do mundo que já desenvolviam também o campo educacional e contribuíram mutuamente uns com os outros. O projeto aproximou Wedemeyer de muitos dos outros teóricos que serão descritos a seguir. É importante reafirmar também sua importância no desenvolvimento de instituições renomadas, como a própria Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, e a The Open University, no Reino Unido, instituições consolidadas e de grande importância para toda a educação global. As ideias propostas por Wedemeyer não se resumiram a meras mudanças de terminologia ou inauguração de novos termos para métodos já existentes. O autor mudou o foco das questões puramente tradicionais para um olhar realmente educacional, no que tange à aprendizagem à distância. Procurou, ao longo de seu trabalho, afastar-se das concessões organizacionais e administrativas, outrora associadas ao ensino por correspondência, focando-se nas concessões pedagógicas associadas aos processos de ensino-aprendizagem à distância, colocando o homem e a aprendizagem no centro das práticas educacionais, uma perspectiva humanista da educação. Sua teoria mais famosa, a teoria do estudo independente, ampliada em sua obra Learning at the Backdoor, uma das obras mais notórias e já citada, Wedemeyer descreve cerca de 10 características
essenciais que um sistema educacional deve possuir para garantir a independência do estudante no processo de ensino e aprendizagem. A primeira delas quer dizer que ele deve ser capaz de operar em qualquer lugar onde existam estudantes, ou até mesmo somente um estudante, mesmo não existindo professores e alunos convivendo no mesmo tempo e espaço. A segunda característica diz que o aluno que deve ser o responsável principal por sua própria aprendizagem, já consolidando aí questões relacionadas à aprendizagem ativa e independente. A terceira característica diz respeito à questão do professor, ao destinar ao corpo docente horas acadêmicas, para que eles possam direcionar maior tempo às tarefas realmente educativas. A quarta característica diz respeito a oferecer aos estudantes opções de escolha mais amplas, mais oportunidades em cursos, formatos e metodologias, de modo que ele possa selecionar o seu percurso acadêmico de acordo com seu perfil. A característica 5 diz que é necessário utilizar, quando apropriado, todos os meios e métodos de ensino que tenham demonstrado eficiência, que está associada à característica 6, que postula que é necessário misturar e combinar meios e métodos de modo que cada assunto ou unidade dentro de um único assunto seja ensinado da melhor maneira conhecida. A característica 7 diz que é necessário fazer com que o projeto e o desenvolvimento de cursos se adaptem a um programa articulado de mídia, ou seja, os diversos cursos e iniciativas devem estar todos articulados de modo a fazerem sentido dentro do percurso acadêmico do aluno. Já a oitava característica diz que é necessário preservar e aumentar as oportunidades de adaptação às diferenças individuais, tendo aí, então, atenção às questões de inclusão nessa aprendizagem individualizada. A nona e penúltima característica diz respeito à avaliação. Ela diz que é necessário avaliar as aquisições do estudante de modo simples, não levantando barreiras que impeçam o desenrolar do método ou a sequência de estudo. Isso é importante, pois os métodos de avaliação, até hoje, são considerados muito tradicionalistas e prezam muito por questões quantitativas, quando, na verdade, as questões afetivas, comportamentais, atitudinais, cognitivas também devem ser priorizadas. E a última característica diz respeito à questão de que é necessário permitir aos estudantes iniciar, parar e aprender no seu próprio ritmo, o que reforça a questão da educação independente e aberta. Wedemeyer, além de suas próprias publicações, projetos e demais contribuições para a área da educação, ele influenciou e influencia direta e indiretamente diversos outros pensadores há décadas. Partindo de o primeiro deles, fazendo um paralelo entre suas teorias, Holmberg, pesquisador sobre educação à distância natural da Suécia, se correspondia com Wedemeyer frequentemente. Wedemeyer iniciou a correspondência com ele ao ler um artigo do autor em 1961. Nessa troca de informações, Wedemeyer enviou um de seus livros a ele e passaram a trocar conhecimentos a respeito de seus trabalhos. Holmberg se interessou muito pelo projeto AIM, já citado, de Wedemeyer, e em 61 tiveram a oportunidade de se encontrarem num evento na Suécia. Após esses primeiros contatos, passaram a se corresponder constantemente e influenciar e contribuir um com o outro. Já outro pesquisador com o qual Wedemeyer teve contato e influenciou foi Otto Peters, professor e pesquisador alemão, conhecido por sua teoria que descreve a educação à distância como uma forma industrializada de educação. Ele encontrou-se com Wedemeyer em 65 durante uma conferência. Após esse encontro, passaram a se corresponder ativamente e Peters enviou a Wedemeyer suas pesquisas sobre educação por correspondência ao redor do mundo. Ele retornou à pesquisa do colega com seus dados e informações detalhadas sobre seus projetos, contribuindo com as conclusões e definições de Peters. Ele, muito interessado também no projeto AIM, convidou Wedemeyer para escrever sobre sua iniciativa, dizendo que a considera a melhor e mais avançada no desenvolvimento do estudo superior por correspondência. Outro desses autores é Michael Moore, também aluno na Universidade de Wisconsin e assistente de pesquisa de Wedemeyer. Ele atuou ativamente em projetos da instituição, propondo inclusive um sistema centralizado de educação, semelhante aos padrões visualizados na The Open University, no Reino Unido, instituição na qual ele trabalhou posteriormente. Mesmo não tendo sucesso nesse projeto, continuou seus trabalhos junto a Wedemeyer por anos, fundou associações, centros de estudo e programas nacionais sobre educação à distância. Realizou diversas das iniciativas que eram sonhos de Wedemeyer, mantendo contato com ele até o fim da sua vida. Quanto a Terry Anderson, mesmo não havendo registros de trabalhos em conjunto, observa-se muito a influência de Wedemeyer em suas pesquisas. Além disso, o autor recebeu em 2009 o prêmio Charles Wedemeyer pela University Continuing Education Association, por seu livro Online Distance Education, Towards a Research Agenda, editado em conjunto com outro autor. Seria então correto dizer
que a questão da autonomia defendida por Wedemeyer é inerente ao estudante apenas pelo fato de ele já ser adulto, percebemos então que há ainda desafios no mundo contemporâneo a serem superados. Algumas pesquisas consultadas durante essa apresentação demonstram algumas dificuldades ainda em dizer que somente por ser adulto, somente por já ter um percurso acadêmico escolar anterior, não quer dizer que o aluno, de fato, em todos os contextos, em todas as situações, consiga de fato corresponder com o que o Wedemeyer descrevia. Alguns comportamentos como obediência, cópia automática, postura passiva, repetição de conteúdos ainda continuam acontecendo. Assim, tratando-se de educação à distância a nível mundial, de acordo com algumas pesquisas, apesar de os dados demonstrarem um franco crescimento ano após ano da modalidade em todo o mundo, alguns desses desafios ainda giram em torno de temas como a falta de acesso às novas tecnologias, pouca ou nenhuma aptidão com processos envolvidos na educação à distância, desde a sua concepção até a gestão, e o próprio preconceito com a modalidade. Tudo isso demonstra que, apesar das teorias e esforços do Wedemeyer e outros autores em consolidar essas novas formas de ensino e aprendizagem, muitos estudos e ações ainda são necessárias nos tempos atuais. Tendo por base as grandes linhas de força do modelo pedagógico da Universidade Aberta de Portugal e o conceito de aprendizagem independente enquanto processo de ensino individualizado, no qual o estudante é o responsável pelo ritmo de sua aprendizagem, tendo liberdade de interromper e recomeçar os programas de acordo com a sua vontade, é possível estabelecer aqui a relação entre a teoria do estudo independente com a atualidade. Independentemente do tipo de recursos e meios utilizados outrora e no presente, os pressupostos, então, da flexibilidade, da aprendizagem centrada no estudante, da interação e da inclusão digital estão presentes aqui. O postulado, inclusive, da inclusão digital é instituído e defendido pela Universidade Aberta como a facilitação do acesso aos adultos que pretendam frequentar uma instituição superior e não tenham ainda adquirido desenvoltura na utilização das tecnologias de informação e comunicação. O contexto de aprendizagem proposto por Wedemeyer distingue-se, então, do conceito de escola tradicional. É justamente nesse ponto, então, que o modelo pedagógico da Universidade Aberta constitui um excelente exemplo das teorias de Wedemeyer. Modelos síncronos e outras propostas também possuem características que podem ser observadas nas concepções do autor. Contudo, percebe-se que, conforme já mencionado anteriormente, diversos modelos de educação à distância contemporâneos falham muito a priorizar a sincronicidade e o cumprimento de tarefas objetivas em detrimento do desenvolvimento pleno e autônomo do estudante. Essa realidade ainda impera mesmo no mundo permeado pelo digital, no qual a educação à distância apenas cresce ano após ano. O pioneirismo de Wedemeyer, então, inspirou e inspira, até hoje, toda a educação global e nos motiva a vencer os desafios que ainda imperam. Através desse QR Code, pode ser visualizada uma lista com a bibliografia completa de Wedemeyer, reunida aqui pelos autores deste trabalho. Aqui está a lista de referências bibliográficas utilizadas para compor esta apresentação.